Shalom, shalom. Neste vídeo vamos falar a respeito de Gênesis, que em hebraico é Bereshit. No primeiro capítulo de Gênesis, de Bereshit, é a criação do mundo, assim como Deus criou todas as coisas. O termo em hebraico para o primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, é Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Aí nós começamos a entender que no hebraico os termos eles são atribuídos, e o verbo bará, que é criar em hebraico, ele é atribuído somente a Deus. Então quando uma pessoa normal fala ani bará, ani em hebraico é eu criei alguma coisa, não pode ser usado para ser humano. Por que não pode ser usado para ser humano? Porque o verbo bará do hebraico é trazer à existência aquilo que não existe. Então só Deus pode receber esse verbo bará. Então Bereshit bara Elohim. Então no princípio criou Deus. Então Deus fez do nada todas as coisas. Aí o homem ele faz. Então o homem ele pega tijolo e faz uma casa. Mas criar é um atributo divino. Então só ele tem o poder de criar. A gente, ser humano, faz. A gente fazemos. Ok. Então, criou o céu e a terra. Deixa eu tentar continuar um pouco no hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus et hashamai, shamai é céu. Mas a palavra mai em hebraico, ela é água. Então, significa dizer que o céu, ele foi criado também com água. Então existia água em toda a face do universo. E aí Deus criou os anjos, e nós sabemos que os anjos, ele foi criado primeiro do que os outros seres. Deus primeiro criou de cima para baixo, e aí tem outra atribuição a Deus, só Deus faz de cima para baixo. Uma vez uma pessoa chamou um pedreiro e pediu para o pedreiro fazer uma casa, e ele pagava muito caro para fazer essa casa, mas ele disse que o pedreiro queria casa que começasse de cima para baixo. Aí o pedreiro disse, ok, coloca o material lá em cima que eu construo. Aí o cabo que tentou enrolar o pedreiro perdeu no meio dessa conversa. Então só Deus tem poder de criar de cima para baixo. Então, por isso que ele disse lá no livro de Isaías, que os meus pensamentos são maiores do que o vosso pensamento, e o meu caminho é maior do que o vosso caminho. Então, ele faz algo surpreendente acima da nossa expectativa. Continuando na criação. Então, ele criou, ele separou as águas, ele fez, aí sim, há uma luz que Deus criou, que é essa luz. Ela é a luz primordial, não é a luz do sol, é a luz que vivifica o ser humano. Nós sabemos que dentro do ser humano passa uma corrente elétrica que é capaz de acender uma lâmpada. Então, Deus, essa luz principal que ele criou no primeiro dia, ele disse, haja luz, não é o sol. O sol foi criado no quarto dia. A luz foi criada no primeiro dia. Essa luz é que vivifica a sua criação. Então, se nós fizermos um paralelo com o livro de Jó, que em hebraico é Yov, Jó, ele diz lá que o fio da nossa existência está na mão dele, na mão de Deus. Então nós sabemos lá, através do livro de Jó, que tem um fiozinho que lhe mantém vivo, não só você, como todos os seres vivos. E é o fio, né? Então quando o fio é cortado, aí a gente voltamos para o pó. Então aí a Bíblia já deixa bem claro quanto a gente depende do Criador. Por isso que no judaísmo a gente começa já o dia pela manhã, quando a gente abrimos os olhos, a gente falamos
Modeani. Modeani em hebraico é mode, é agradeço. Ani é eu. Agradeço eu. Melech, Rai, rei, vivo. Melech em hebraico é rei. Rai, Raiá é vida. Rei, vivo e existente. Vekayam. Vekayam é vivo. E o interessante é que o termo aparece duas vezes. Melech, Rai, Vekayam. Vivo que existe. Então só Deus é que existe. A gente somos só uma coisa passageira. Tudo é passageiro. Eu não sei porque a gente fica tão preocupado com o dia do amanhã, com o futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, fazendo promessa. A pandemia mostrou que o homem não controla. As viagens foram canceladas, os eventos festivos foram cancelados, porque só Deus que sabe o dia do amanhã. A gente não sabe daqui a pouco. A única coisa que sobra para a gente é o aqui e agora. Então, o judeu, ele amanhece o dia falando Modeani, Lefanecha, Melechai Vekayam, Shehe Rezarta Bimispatim, Belem Rabá, Emunateja. Agradeço eu a ti, Rei vivo e existente, porque devolveste a minha alma, Neshama em hebraico é alma. Deus devolve a nossa alma toda manhã quando a gente acordamos. Porque o boneco lá, dormindo apagado, se você pegar ele, você leva para qualquer lugar do mundo e ele não vai saber. Quando ele acordar, já está dormindo no Brasil, acordou nos Estados Unidos, porque é um boneco sem vida. E quando é de manhãzinha, Deus ele pega a nossa alma e entrega para o nosso corpo de volta e a gente desperta. Quem foi que despertou? Você já parou para pensar? Quem foi que deu a você aquela... Ei, chegou a hora. Não foi o seu despertador, foi Hashem, foi Deus, o Criador do universo. E para pontuar, porque eu vou falar muitos termos em hebraico, a palavra Hashem, Shem em hebraico é nome. Então quando você fala Hashem, você faz um artigo, que Ha em hebraico é artigo, Hashem é o nome. Então Hashem, o nome. Então não se incomode, porque o judeu, ele fala Hashem, porque a gente tem uma proibição na Torá, de falar o nome de Hashem em vão. Então Hashem é o nome. Então a gente não dá o nome dele para que a gente não incorra nesse pecado, porque esse pecado ele é tão grave que está escrito que quem chamar o nome dele em vão, ele não vai ter o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. Então a pessoa vai ter que se explicar. Então há uma banalização, nós sabemos, no mundo, sobretudo aqui no Brasil, a gente vai ali, tem uma padaria, bota o nome de Deus, tem atrás de uma lameira de um carro, de um caminhão, bota lá o nome de Deus. Isso é uma banalização, isso é um pecado muito grave. Se as pessoas bem entendessem o mal que ela estava causando para a vida dela, ela não colocaria o nome de Deus. Ainda bem que não é o nome de Deus, né? A gente sabe que o nome de Deus ele é o tetagrama, que é o Yud, Rei, Vav, Rei, que é do hebraico, e ele só é pronunciado nas orações judaicas anualmente e na sinagoga. Então, ainda bem que as pessoas não sabem o nome realmente legítimo do Criador. E não diga para mim que você sabe não, porque lá está escrito lá nos profetas que um dia o meu nome será um e estará em toda a terra. Então, ainda não está. Vai ter um dia que todo mundo de canto a canto vai saber. Mas quando chegar esse temor, quando tiver o temor de você, desse nome, porque esse nome, ele é tão poderoso que ele abriu o mar vermelho, foi esse nome, criou o universo, foi com esse nome, com o poder desse nome. Então, quando você fala o nome de Deus para as montanhas elas se transportam para o outro lado, do lugar, e você passa, faz um caminho, uma estrada no meio da montanha. Então, você tem que entender o poder desse nome. Então, não se deve usá-lo de qualquer forma, de uma forma leviana. Então, o nome dele é sagrado, certo? Continuando, a luz, você já entendeu que ele fez a luz, e aparece um outro termo aqui, a escuridão. Então, a escuridão e a luz, elas estão, de certa forma, próximas. Quando você acende uma luz num lugar escuro, as trevas vão embora. Mas quando você apaga a luz, as trevas se aproximam. Então, é muito próximo. Então, Deus aí teve que fazer uma coisa. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então, nós somos considerados
os filhos da luz. Quando você se aproxima da Torá, você começa a receber um atributo e um título de filho da luz. Então você vai começar a ser uma diferença nesse mundo. Porque o próprio Criador, desde a criação, ele fez uma diferença. Não à toa, em Levítico, ele disse: seja santo, porque eu sou santo. O que significa esse termo? Esse termo em hebraico é kadosh, santo. Só que santo é separação. Então Deus, ele está, de certa forma, no mundo, mas ele não se mistura com as trevas, tá certo? Então nós também, como suas criaturas, seus filhos, nós também temos que dizer não para as trevas. Então como nós dizemos não para as trevas? Quando a gente deixamos de fazer nossos desejos carnais, quando a gente deixa de ir fazer os nossos prazeres, aí você começa a se afastar das trevas. E não pense que isso é um benefício que você está fazendo para Deus, não. Esse é um benefício que você está fazendo para você. Você é o único que vai ser beneficiado com essa sua atitude de dizer não para o pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 14, 15, quando Deus vai chamar Abraão, que é o maior patriarca do nosso povo, do povo de Israel, ele é a base do povo de Israel. São três patriarcas, nós sabemos, que é Abraão, é Isaac e Jacó, que passou a ser Israel depois. E aí, Israel hoje é uma nação. Então a base da nação de Israel é Abraão. Abraão, quando Deus foi chamar Abraão, ele era muito conhecedor de Deus. Ele foi o único homem naquela época de Abraão que acreditava em um único Deus, que não fazia idolatria. E Deus foi lá e achou interessante aquele homem que orava para Deus, numa época em que todo mundo fazia idolatria. Abraão orava só para um Deus que criou todas as coisas. Nós sabemos que no Egito tinha Deus para cada coisa. Tinha o Deus do rio, tinha o Deus do sol, tinha o Deus da lua, o Deus das estrelas, o Deus do sapo, o Deus do boi. Mas Abraão chega e fala assim: não, existe um Deus só que fez todas essas coisas. É tanto que a profissão de fé da gente é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema é ouve. Quem já ouviu falar o nome de Samuel? Ele é o quê? Deus ouve a nossa oração. Shmael. Então Shema é Deus ouve. Eloheinu, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Então Hashem é nosso Deus, Echad é um só. Não existe é um só. Ele está sozinho e ele disse na sua palavra, no seu Torá: vede agora e eu sou sozinho, comigo não há outro. Eu mato e eu faço viver, eu filho e eu faço sarar. E aí o profeta Isaías, no capítulo 43, o verso 13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então no singular, eu sou. Comigo não há outro. Eu mato, eu faço viver, eu filho e eu faço sarar. E operando eu, quem impedirá? Então, ele sozinho, ele faz todas as coisas. Não é? O que está passando na sua vida é ele que está fazendo. Ele está permitindo, é tudo ele. Então, na hora que você entender que tudo isso é um ensinamento dele, você vai ver que tudo vai voltar ao normal. Ele cria cenário para lhe abençoar. Ele cria algo para fazer na sua vida. Ele diz: eis que eu faço um algo novo. Tá certo? Então Deus, ele faz um algo novo. E está escrito no livro de Deuteronômio que o que eu vou fazer é algo espantoso, é algo que vai ficar marcado. Então, na sua vida, na nossa vida, Deus vai fazer algo que vai ficar marcado para a história. Por isso que é bom a gente estar sempre esperando essa providência. E aí, continuando aqui dentro da criação, Deus criou todas as coisas. Eu já falei ontem no vídeo que eu fiz. Então, separou as águas, fez os anjos. Aí, se você for só em anjo, se fosse falar só de anjo que tem lá em cima, de cima para baixo, começando lá em cima, onde é a sala do trono, existe serafins, que o nome dele é Saraf, que significa o funil de fogo. É feito aquela tocha. Então você só vê fogo. Depois tem os querubins, que é os anjos também. Assim, no meu pouco conhecimento, eu sei que o querubim, ele é um anjo cheio de olho. Não é? E ele... Aí você pode ter dito agora, que estranho, né? Aí os anjos também olham pra gente e vê a gente como estranho também. Então, como as pessoas estão estranhas, eles andam de pé, eles não voam. Então os anjos também têm essa visão da gente. A gente olha pro anjo e a gente desmaia. E o anjo olha pra gente e diz: coitados, como é que você consegue ver tão pouca luz? Porque
na verdade, tudo é luz. Quando você come um McDonald's ou coisa que vai dar prazer a você, vamos supor, aquilo na verdade é uma luzinha que faz. Aí tudo que você vai ter prazer é um pouco de luz. Por isso que temos que ter prazeres que são lícitos pela Torá, porque aí essa luz ela vai perdurar para sempre. Então quando você chegar lá, você vai brilhar. Só que essa luz ela dá um conforto, que diz os nossos sábios, que um ano lá no paraíso, um ano, equivale a 70 anos aqui, de todos os prazeres. Você todo dia tem um prazer aqui. Por 70 anos. Lá é um ano só. Então imagine lá 70 anos. Quanto é que é mais de 4 vidas que você tivesse aqui, entendeu? Por isso que vale a pena obedecer, seguir o que está escrito. O judeu, ele não come porco. O judeu, ele não come marisco, esses frutos do mar. Por quê? Porque Hashem, o nosso Deus, ele proibiu, porque ele sabia que existia algumas coisas que iriam fazer mal ao corpo do ser humano. Então, Deus ele está acima, é como ele falou, eu falei no começo, eu estou acima e vocês estão embaixo. Então se você está embaixo, você não sabe de nada. Imagine se você está em cima do prédio olhando para uma pessoa andando embaixo, você vê um buraco, mas a pessoa está andando distraída e não está vendo. Você grita de lá, ó, um buraco. Então Deus é a mesma coisa. Como ele é nosso Pai, ele lá de cima, ele vê o mal e diz assim, sai daí, vá para aí não, vá para aquele não. Então, nós, com isso eu quero concluir esse vídeo, dizendo a você um versículo que no capítulo de Gênesis, quando Deus foi prometer a Sara que havia ter um filho, capítulo 18, Deus disse que Sara duvidou, Sara tinha quase 90 anos, Abraão já estava com 99, Deus prometeu que eles iam ter um filho, e Sara riu. E aí Deus disse, por que você riu, Sara? Tem algo impossível para mim? Então, tem algo impossível para Deus que Ele não possa realizar na nossa vida? Então, que Deus nos abençoe. Shalom, shalom.